paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Estou feliz nessa noite. É a primeira ministração do ano. E eu quero louvar a Deus que nos permite não só voltar a essa casa, mas nos permite a começar o ano na sua presença. Você acredita que a presença do Senhor, quando você decide dar início ao ano na presença de Deus, significa que essas primícias, a qual você tem entregado para Ele, vai governar todo esse ano, até dezembro, ou melhor, até que Ele volte, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui na noite desse dia. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. É uma honra revê-los, Gabi. Em nome de Jesus, obrigado. Hoje eu estou acompanhada do meu esposo, da minha filha, da minha mãe, quase toda a família. Uma amiga querida também está aqui, diaconisa Dariane. Deus te abençoe. Sem demora, Gênesis capítulo de número 26. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar ela contigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Quem encontrou, diga glória. Fácil de encontrar, né? Primeiro livro das Escrituras Sagradas, verso por número 1. Amém? Sobrevindo fome à terra, além da primeira que ocorreu, que houve nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Ebimeleque, rei dos filisteus. Versículo por número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Você pode dar um brado de glória por essa palavra? Louvado seja Deus. Pois bem, nós estamos no segundo dia das primícias e esta narrativa aqui é bastante conhecida, embora vou pegar uma carona naquilo que o pastor falou, existe a vontade de Deus de que quando Ele libera uma palavra, a qual Ele decretou e é a sua vontade soberana, Ele vai fazer acontecer. E nós entendemos, com o contexto de toda essa história, Isaque é o filho da promessa, o filho de Abraão, e existe uma promessa sobre Abraão e a sua descendência. Há uma continuidade aqui. Mas perceba que a narrativa do capítulo de número 26, Isaque, ele se depara com uma questão, com uma crise que está estabelecida na terra. E esta crise não é nada mais, nada menos do que uma crise que a fome está agora sobre a terra. E a palavra de Deus vai nos dizer, Gabi, que Isaque agora, ele percorre mais ou menos 14 quilômetros e ele vai até Gerar, terra da Filístia, para pedir socorro a Abimeleque. Interessante isso aqui. Ele caminha até lá, a terra está vivenciando um tempo de crise.
Mas em meio a esta crise, a voz de Deus vai ecoar e falar com Isaac. Verso de número 2 vai dizer: apareceu-lhe o Senhor. Apareceu quando? Apareceu em meio à dificuldade. Apareceu no meio da crise. Apareceu quando o medo, a instabilidade, a pressão, a ocasião, a geografia não era favorável. Mas entenda, Deus aparece a Isaac e ele libera uma palavra. Ele olha para Isaac agora e ele diz: não desce para a terra do Egito, mas fica onde eu te enviar, onde eu determinar. Fica na geografia que eu te direcionar. Fica no ambiente que eu estou te dizendo. Fica. Não vai, mas fica. Que coisa gloriosa. Porque nós, seres humanos, quando uma crise ou uma dificuldade aparece, a primeira coisa que pensamos: vamos correr para um ambiente mais favorável. Vamos correr para outro lugar onde me seja fácil sobreviver. Eu não estou falando de qualquer fome, porque existem fomes que nós mesmo, alguém que obtém alimento, mas decide não comer por algum motivo. Seja porque propôs em seu coração jejuar para ter intimidade com Deus, ou seja porque resolveu fazer um jejum intermitente para potencializar o emagrecimento, seja porque na correria do dia a dia não teve tempo de sentar e se alimentar, seja que por algum motivo ou por causa de um exame decidiu agora se abster de alimentos por uma necessidade. Eu estou falando que esta fome aqui é a fome que tem uma pressão e é a fome que pode gerar desnutrição e a desnutrição a morte. Deus, sabendo disso, olha para Isaac, que tem uma palavra, continuidade, uma promessa, e diz: fica onde eu te mandar. Sabe por quê? Porque se você ficar, eu estarei contigo. E tem mais, eu não vou só estar contigo, eu vou te abençoar no lugar que eu te mandar. Tatiane, por que Deus olha para Isaac e diz para ele não descer para o Egito? Dom de Deus, o não de Deus, muitas das vezes, não é castigo, não é punição, é proteção. O não de Deus não é castigo e não é punição, mas é proteção. Por quê? Porque lá atrás esta fome era pior do que nos tempos de Abraão. Mas nos tempos de Abraão ele desceu para o Egito. E porque ele desceu para o Egito, ele pegou Agar, a escrava egípcia, e levou para casa. E porque ele levou Agar para casa, Sara um dia teve uma ideia de tentar ajudar a Deus a fazer com que as coisas acontecessem. Agora Sara pega Agar, coloca ela para se deitar com seu marido para gerar em seu lugar. As consequências estão aí até hoje. É Deus dizendo: Isaac, não desce para o Egito, porque quando você sai do ambiente da promessa, você está propenso ao erro. Eu estou agora te guardando, te resguardando, mas tem uma coisa: pode até estar na crise, você pode até estar na ficha, mas tem uma coisa: há uma promessa sobre a tua vida, Isaac. Este território, dá uma olhada para o território, eu vou dar à tua geração toda essa terra. É melhor ficar do que traçar uma rota de fuga. É melhor ficar do que traçar uma rota, pegar um atalho e se
se esconder da crise. Olhe para mim, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, no meio da crise eu apareço, e não só apareço, mas vou te dar crescimento. Eu ouvi dizer aqui que é o ano da intimidade. E a intimidade com Deus, ela é uma coisa que nós tomamos o céu à força, como diz a palavra. E para chegar no céu, significa que nós temos que ter intimidade, vivência. Nós precisamos em todo o tempo não só falar com Deus, mas também ouvir a Deus. Deus nunca deixou de falar. Muitas das vezes somos nós que não estamos com a sensibilidade para ouvir. Mas Deus fala em todo o tempo. Deus aqui dá uma palavra para Isaac e ele escuta. E a decisão de obedecer esta palavra é dele. Porque Deus dá uma palavra de direcionamento para nós. Ele libera um comando para as nossas vidas. Mas quando nós nos colocamos no lugar da obediência, Deus começa a liberar aquilo que já está determinado para a nossa vida. O que você está dizendo, missionária? Eu estou dizendo que Deus, Ele é o maior interessado em falar contigo e você ouvir. Porque quando você ouve, Ele começa a operar aquilo que já está em teu coração. Isaac já tinha promessa. Isaac já tinha uma palavra e a obediência acelera o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. É Deus dizendo aqui, desfaz a mala, porque hoje é o tempo de você ficar onde eu te coloquei. Desfaz a mala. Tem gente que já estava com a mala pronta para fugir, mas Deus está falando, fique aí onde você está, porque hoje eu quero falar contigo. É necessário ele não só liberar o comando, mas ele começa a reiterar a promessa que fez para o seu pai. Ele agora aviva a fé de Isaac, trazendo à sua memória a promessa, Fabiano, que já estava sobre ele. Ele diz, eu vou estar contigo porque Abraão, teu pai, me obedeceu. Porque Abraão, teu pai, viveu nos meus caminhos, foi fiel a mim. E isso é intimidade. Porque quando você, a sua casa, quando eu e a minha casa resolvemos obedecer ao Senhor, a bênção não para na minha geração, a bênção não para na tua geração, mas pelo contrário, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar a tua descendência. O mal veio até agora, mas daqui para frente todos terão intimidade com o Senhor, todos ouvirão a voz do Todo-Poderoso. Mas sabe o que mexe comigo? O que mexe comigo não foi a parte da bênção, mas a parte que ele diz, eu serei contigo. Aleluia. Entenda, o Todo-Poderoso, aquele Criador dos céus e da terra, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças, aquele que chama as estrelas uma a uma pelo seu nome, aquele que coloca os montes numa balança de precisão, é esse Deus que está olhando para Isaac e está dizendo, eu vou ser contigo. Melhor do que a bênção, que a consequência da presença, é saber que existe um Deus detentor de todo poder, que anda comigo e anda contigo. Onde você pisa, ele pisa. Onde você chega, ele chega. Onde você coloca a mão, ele coloca. E eu me lembro de José. José teve um sonho. Mas até ele chegar a ser o governador do Egito, ele passou por diversas adversidades. Mas sabe o que é interessante? É que essas adversidades que ele viveu
Em todas elas, você pode ver claramente nas narrativas bíblicas a presença do Eterno. Seja quando ele foi vendido, seja quando estava na casa de Potifar, seja quando estivesse na prisão, seja quando ele foi esquecido, em todo o tempo, Deus se manifestava abençoando tudo que ele fazia. Sabe o que é isso? É a presença. A presença de Deus, ela é suficiente para te abençoar na crise que você está, para te abençoar na dificuldade que você está. Talvez você chegou aqui nesse segundo dia de primícia, olhando para mim e dizendo: eu não sei mais o que fazer. A presença vai governar a tua vida, a presença vai te direcionar, a ponto de que quando a terra estiver infrutífera, contigo será diferente. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas nós não dependemos da bolsa, nós não dependemos, aleluia, dos impostos, nós não dependemos disso, porque o próprio Deus se encarrega de fazer com que você sobreviva em meio à crise. O desemprego pode estar alto, a economia abalada, mas o Senhor dos exércitos é com a tua casa, com a tua família, com a tua posteridade. Nada vai te faltar. Alguns versículos à frente vai dizer que Isaac fica, mas entenda, a obediência, escolher ficar, também tem seus desafios, porque correr é perigoso, mas a decisão de ficar também envolve desafios. Você vai ter que vencer o medo. E a primeira coisa que nós vamos começar a ver é que alguém vai olhar para Rebeca e Isaac vai replicar e vai também errar, mentindo a respeito de Rebeca. É como se a história se repetisse. Mas tem uma coisa em tudo isso. Mesmo assim, mesmo em meio ao medo, mesmo diante de uma ameaça, na terra em que ele está estabelecido, a circunstância em que ele está envolvido e esta geografia, alguém vai olhar para ele e vai dizer: tem alguma coisa diferente. A Bíblia não faz questão de esconder os erros de ninguém. A Bíblia não faz questão de omitir as falhas de ninguém. Isso me mostra e nos mostra que na realidade não é meritocracia, é decisão do alto. Não é meritocracia. Eu sei que você e eu podemos ter errado hoje, mas eu também sei que a mão de Deus continua estendida sobre a tua vida, porque se tiver arrependimento, confissão de pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E tem uma coisa: vai continuar o projeto, porque a crise não vai alterar aquilo que Deus reservou para você. Oh, meu Deus do céu, eu estou dizendo que Isaac errou, mas Isaac ainda é filho da promessa. Eu estou falando para alguém aqui que está chorando, recebendo acusações do adversário, e o diabo está dizendo: você não tem o direito, você não pode, você não é. Mas Cristo, Ele veio para fazer o que eu e você não poderíamos fazer. A graça vem para emendar aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Eu sei, o problema é iniquidade, mas o erro tem perdão. E sabe qual é a raiva do diabo? Porque mesmo mediante ao erro, você chegou aqui se arrastando, você chegou aqui debaixo de acusação, mas o Senhor está dizendo: eu ainda sou contigo. Levanta a tua cabeça, Isaac, vambora. Não há mais tempo para ficar de cabeça baixa. Ele é exposto a essa vergonha, porque Abimeleque vai o expor e dizer que ele mentiu. Ele permanece naquela terra, e a Bíblia vai dizer que agora ele semeia. Lembra da palavra? Se você ficar,
eu vou te abençoar. Eu gosto disso aqui. Porque a Bíblia vai dizer que o ano, ele colhe 100 vezes mais do que ele semeou. E sabe o que é isso? O segredo não estava no solo. Porque os vizinhos daquela terra agora olham para ele e não conseguem compreender, observando o crescimento dele. Porque o solo é o mesmo, eles têm a mesma chuva, eles têm o mesmo sol, a mesma água, mas a colheita de Isaac é diferenciada. E isso mexe comigo, porque quem nos observa de fora não sabe como você chegou até aqui, não consegue compreender o teu crescimento, o teu avanço, mas a tua entrega, a tua obediência e a promessa que você carrega é que tem liberado bênçãos incontáveis sobre a tua vida. Lembra? Não é a meritocracia. Foi a obediência e a promessa que ele carregava. Eu estou pregando para um povo que detém uma promessa. Eu estou pregando para um povo, uma igreja que é santa, que é chamada mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu estou pregando para uma igreja que é chamada de sacerdócio real. Oh meu Deus, a nação santa, eleitos do Senhor. Eu não sei você, mas Cristo está falando comigo aqui nessa noite. Você vai crescer na crise, na opressão, no choro, na impossibilidade, por causa da presença. Por causa da presença. Por causa da presença. Por causa da presença que você carrega. Oh, essa presença. Oh, essa presença que tem dia que você não sabe mais o que fazer. Ah, essa presença que diante das pressões, diante das ameaças, diante da impossibilidade do solo que não dá mais fruto, diante de tudo aquilo, a presença te lembra: eu estou aqui. Ele não foi embora. Ele manda dizer para alguém aqui: eu estou no meio dessa situação. Eu estou no meio dessa dificuldade. Eu me apresento para você no meio dessa adversidade. Vou te honrar. Por amor a Abraão. Sim. Mas também por causa da obediência de quem resolveu ficar ali. Só que quem observa agora, vai brotar no coração deles a inveja. O texto vai dizer que a inveja, e por causa da inveja de quem não consegue entender o que Deus está fazendo, Isaac agora vai ser empurrado daquele lugar para outro ambiente. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, a gente só se movimenta quando algum obstáculo ou quando nós somos convidados a nos retirar, seja por alguém ou seja por conta da situação. Deus está falando aqui comigo e contigo nessa noite. Você precisa se movimentar e sair deste lugar, porque o segredo não está onde você está. O segredo não está no solo que você plantou e semeou. O segredo está onde você for. Eu vou contigo. Há uma promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias da tua vida. Ele dizendo: no meio da enfermidade eu estou contigo, no meio da saúde eu estou contigo, na prosperidade eu estou contigo, na escassez eu também estou contigo, porque o crente tem uma mania de achar que Deus só está quando a bênção está. Mentira do diabo. Porque agora aquele que está recebendo o favor do alto, ele vai ser empurrado, convidado a se retirar. Talvez se fosse algum de nós, diria: Senhor, eu fiquei aqui porque o Senhor me ordenou. Eu obedeci
aquilo que o Senhor liberou, o que o Senhor direcionou para mim, eu obedeci agora. Aquele a qual eu fui buscar ajuda, que é Abimeleque, ele mesmo está me expulsando deste lugar. Compreenda. Tem alguém que vai ser usado para te movimentar de ambiente, para que você não coloque o teu coração em gerar neste lugar que você está. Nós não fomos chamados para colocar o nosso coração e expectativa em ambientes. Nós fomos chamados para colocar expectativa no Senhor dos Exércitos, independente do lugar. Independente da geografia, seja aqui, seja na Barra da Tijuca, seja nos Estados Unidos ou no Japão, se a presença for comigo, eu vou. Cadê você que não coloca expectativa na terra, mas nele? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não foi à toa que ele cogitou ir para o Egito, tá? Lembra lá atrás? No Egito, segundo alguns historiadores, lá tinha abundância. Mas em Canaã tinha escassez. Na escassez, ele consegue vencer e gerar. E agora está sendo empurrado para outro lugar. A Bíblia vai dizer que ele vai para o vale de Gerar. E lembra, quando ele chega neste lugar, com os seus gados, com o seu rebanho, com as suas propriedades, com tudo aquilo que ele já tinha, porque ele era riquíssimo, herança que tinha recebido. E ainda, além da herança que tinha recebido, Deus ainda lhe colocou mais riquezas. Mas o interessante, o importante de tudo isso, é que o nosso coração não pode estar nas riquezas. Porque quando nós falamos que Deus vai estar conosco e vai nos abençoar, nós pensamos no lado financeiro. Mas a bênção de Deus é além disso. A prosperidade é a falta de necessidade. Eu estou pregando para gente que está vestido. Eu estou pregando para alguém que comeu hoje. Eu estou pregando para alguém que o Deus de Israel não deixa o pão de cada dia faltar. Eu estou pregando para gente aqui que tem o que calçar, que tem onde dormir. E o diabo está dizendo para você que você não é bem sucedido porque não tem prosperidade. É mentira dele. A prosperidade maior é saber que tem um Deus que te sustenta e me sustenta. Ah, você está aqui? Você está aqui. Ele me sustenta e te sustenta. Essa crise não anulou a promessa de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas molhadas sejam arrebatadas e nos quais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. É tempo de levantar a tenda, Isaac, e se movimentar, porque a presença amanda. Olha a presença aí. Olha para a amanda. Deus está dizendo, se é para mudar de emprego, lá você também vai ser bem sucedida. Antes de Isaac chegar, Deus já estava. Antes de plantar. Você não entendeu? Antes de chegarmos aqui, antes desse culto ser aberto, antes dos ministros de louvores adorar, antes de eu abrir as escrituras, Ele já está aqui. E é essa presença que te sustenta. Bora, Isaac, para o vale de Gerar. Sabe quando ele chega? Tinha um poço.
foi aberto pelo seu pai Abraão, pelos seus antepassados, lembra? Ele está com todo o seu rebanho, os seus servos, sua esposa, sua casa. E quando eles decidem agora entulhar os poços para que a água não flua, é para que eles não bebam água. É para que eles não usem a água. E sem água não tem vida. Parece aqui que esse entulhar dos poços é uma mera implicância de quem está perseguindo. Mas, na verdade, quem está por detrás disso é alguém que veio para matar. Porque se Isaac não tem água, não tem como ele sobreviver. Então, quando os entulhos são colocados nos poços, é o inimigo dizendo: agora não vai ter mais água para você beber. E se não tem água para você beber, você vai definhar. Olhando para a nossa vida espiritual, a água que vem da fonte da vida, o próprio Cristo, Ele quer nos dar água para beber. E como Ele disse para a mulher samaritana: se eu te der dessa água, tu nunca mais vai ter sede. Não é uma água do poço, é uma água espiritual. Ele está falando da sua presença e dele mesmo. O diabo, nesses dias, está entulhando os poços espirituais de muita gente. Porque se não beber da água, fica moribundo, frio, não tem mais prazer nas coisas do alto, não tem mais alegria de vir para a casa de Deus, está seco, definhando, seco, 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 seco. Mas tem uma coisa: o Deus que não te deixa estacionado no lugar, quando alguém se levanta para que você não beba a sua água, no mundo espiritual, Ele diz: é tempo de levantar acampamento de novo, porque está em você e não no ambiente. É Deus dizendo: Isaac, de sede você não morre, a minha presença está contigo. Lembra? Eu estou pregando para alguém aqui dizendo: de sede você não morre. Hoje à noite que Deus está dizendo: se entulharam os teus poços, eu te empurro para outro ambiente. E nesse ambiente vai ter que cavar poço de novo, vai ter que arregaçar as mangas de novo, mas não tem nada de novo. Lembra? Os poços foram abertos por Abraão lá atrás. Quer ter água? Tem que cavar como os nossos antepassados cavavam. Quer ter água? Tem que vivenciar o que eles vivenciaram. Tem que viver uma vida de santidade. Tem que cavar o poço na oração, na palavra, na busca, no jejum, na entrega, na renúncia. Não é um grupo de filisteus. Não é alguém que se levanta contra mim, que vai me impedir de arregaçar as mangas e cavar poços. Cadê você que chegou aqui de uma palavra sobre a tua vida e sabe muito bem do que eu estou falando? Se tiver com sede, hoje é noite de você beber dessa água. Cava o poço aí. Cava aí. Oh, Ramoncho, cava o poço, cava o poço, cava o poço. O problema é que o adversário não desiste tão rapidamente. Você sabe muito bem que ele cava pelo menos 3 poços. Depois que lhe entulham os poços no Vale de Gerar, ele não tem escolha. Ele tem que sair desse ambiente para sobreviver. Mas Isaac me ensina uma lição muito importante.
Ele não vai brigar por causa de água. Porque cavar poço é comigo. Agora enviar água é com o próprio Deus. Ele vai para outro ambiente cavar de novo. Seus servos estão cavando de novo. E a contenda se estabelece de novo. Ele coloca o nome desse poço de Ezeque. Discussão ou contenda. Porque alguém vai olhar para ele e vai dizer: essa água é nossa. Essa água não te pertence, essa água tem dono. O que ele me ensina? Ele levanta, não discute, porque quem sabe o que carrega não perde tempo batendo boca. Quem sabe a presença que carrega não perde tempo tentando discutir e dizer a água é minha, não. Ele sabe muito bem que se sair daqui para outro lugar, vai encontrar água de novo. Ele abandona o poço para quem quer brigar por causa de poço. Ele abandona a água para quem quer brigar por causa de água. E ele se movimenta para outro lugar. Ele bota o nome desse poço próximo de Sitna, que quer dizer inimizade. Quantos de nós amamos o convívio social? E nós sabemos que nós precisamos amar o nosso próximo. E uma das coisas que me faz pensar muito no Evangelho, que hoje em dia não é mais pregado, é que a gente precisa amar quem nos persegue. É que a gente precisa orar por aqueles que nos maldizem. Quando, na verdade, o que muitas das vezes falam para nós, ou mostram para nós, é que nós precisamos ver essa pessoa pior do que nós, porque Deus vai fazer justiça. Quando, na realidade, nós precisamos amar essas pessoas. Quando a inimizade chegar na tua vida, você precisa se lembrar do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nos deu uma direção. Porque amar quem me ama é maravilhoso. Amar quem me abraça é maravilhoso. Mas quando a inimizade chega, nós acusamos, apontamos, fazemos até oração para Deus matar. Mas Isaac aqui faz uma coisa. Ele se levanta de novo e vai embora. Ele vai embora para outra geografia dentro daquele ambiente, daquela região. E ele chega nesse próximo, e ele chama este lugar de Reobote, porque ele vai dizer: o Senhor me deu lugar para expandir e para crescer. Não tem mais briga. Não tem confusão entre os seus servos e os servos daqueles que estão o importunando. Não tem mais inimizade, contenda e discussão. Mas perceba, até ele chegar em Reobote, ele teve que olhar e passar por todas essas etapas. Deus está falando aqui com alguém: eu estou te discipulando nessa jornada. Você vai enfrentar alguns embates por ter ficado. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas por ter ficado. Você vai aprender a não discutir tendo ficado e obedecido. Porque não é porque ficamos e resolvemos obedecer a Deus que tudo vai correr às mil maravilhas. Não. Pelo contrário, Deus nos matriculou num discipulado e só alcança a expansão quem suportar as dores do propósito, do trajeto e do percurso. Eu não sei você, mas talvez tenha gente aqui que já vivenciou tantas coisas. Pessoas que brigaram por causa de cadeira, pessoas que te viraram as costas, pessoas que fecharam as portas para você, pessoas que te caluniaram, pessoas que fizeram com que você mudasse de ambiente e de lugar. Mas de uma coisa eu sei: Deus estava fazendo isso para que a tua fé fosse fortalecida, porque em todas as etapas
águas e lugares, a presença real de Deus fez com que ele não só encontrasse água, mas ele encontrasse a maturidade de não olhar para trás e não brigar por nada. A presença de Deus faz isso. A presença de Deus te dá maturidade para você compreender e não atribuir a ninguém, porque a minha luta e a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. A minha briga não é com meu irmão, não é com a minha vizinha, não é com meu marido, não é com aquela amiga que eu fiquei de mal porque falou mal de mim, não. A presença te dá maturidade, faz você levantar a cabeça e agora expandir em Rehobote, porque é o lugar do crescimento. Isaac agora olha para aquela situação e ele decide fazer algo. A voz de Deus brada de novo. Diz para ele: não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Depois de toda essa jornada, depois de todos esses poços entulhados, depois de toda essa confusão e essa contenda, depois de tudo isso que aconteceu, Isaac vai entender: o lugar mais seguro do mundo é o lugar onde Deus me mandou ficar. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo é nesse lugar onde Deus nos conduziu, porque Ele nunca vai nos levar para um lugar onde a graça dEle deixe de nos prover aquilo que nós precisamos. Isaac agora olha para trás, ouve a voz de Deus de novo, ouve a voz do Todo-Poderoso de novo, e o que ele vai fazer? Ele vai levantar um altar. Ele vai levantar um altar de adoração ao Senhor. Ele vai levantar um altar de adoração. Depois de todos os embates, ele levanta um altar e invoca o nome do Senhor naquela tenda. E ali, os servos abriram o poço. O poço que, liberado para a vida dele, para tudo que ele tinha, pudesse de alguma forma sustentar ele naquele lugar. E ele compreendeu: vale a pena, com a presença de Deus, enfrentar as adversidades da jornada. Vale a pena, com a presença de Deus, mesmo que alguém queira arrumar contendas e confusões, vale a pena obedecer ao Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Talvez você já tenha passado por alguns embates. E eu não estou aqui para dizer para você que os conflitos acabaram, porque enquanto estivermos nesta terra que é amaldiçoada, nós viveremos conflitos, nós viveremos embates, nós veremos gigantes, nós passaremos por crises, nós passaremos por escassez, mas de uma coisa eu sei: se a presença for contigo, vale a pena levantar o altar de adoração nessa noite. Vale a pena agradecer ao Senhor. Chegamos em 2026 porque até aqui a boa mão do Senhor te sustentou. Quantas vezes você quis entregar a carteirinha no ano passado? Quantas vezes você quis correr? Quantas vezes você quis se esconder? Quantas vezes entulhar os teus poços? Mas Ele está dizendo: aquele que crer no nome dEle, aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, meu Deus do céu, se coloca de pé. Se coloca de pé nessa noite, porque nós vamos ler